Se a intenção do Smith era fazer a valorização dos MCs que fazem apologia nesse debate com cara de mongo, ele se arrebentou. E o Arthur Duval, lá no Inteligência Limitada, dormiu de barriga cheia, porque jantou ele a noite inteira. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, também a sua sugestão de vídeo, que a gente vai trazer aqui novos quadros, além do podcast, outras coisas pra gente dar uma inovada e agregar mais ainda pra você, beleza? No último Inteligência Limitada 1558, o Vilela recebeu lá o Smith, né, que é um cantor de funk, né, proibidão, antigo ali dos anos 2000, que se arrastou ali a sua forma até 2011, 2012, fazendo funk de apologia. E por outro lado, o Mamãe Falei, ele que foi deputado estadual de São Paulo, e após aquela polêmica lá na Ucrânia, acabou perdendo seu mandato. Mas perdura ali fazendo alguns comentários políticos, também não sei como está a questão política dele, exatamente para poder dar uma melhor definição para vocês, se ele ainda está elegível ou não, se ele pretende vir na próxima campanha. Mas o debate era falar sobre apologia, Oruan, Pose, entre outros pontos a mais. Já o Smith, diversas vezes foi questionado sobre se o Comando Vermelho, os principais traficantes deveriam ser presos, o mesmo fugiu da pergunta, falando, e os policiais? Cara, os policiais a gente sabe, quem defende o certo, a gente sempre classifica da mesma forma. Na minha opinião, o Arthur também falou que para ele o policial corrupto tem que ser punido 2 vezes. A minha é vagabundo tanto quanto o traficante, esse cara ele tem que sofrer na pele. Tem que ser processado, tem que ser preso. E muitas das vezes a galera acha que a maioria, como o Smith colocou, são corruptos. Não. Por outro lado, a polícia, pela sua minoria, tem policiais corruptos. Não é essa visão que ele deixou ali naquele podcast tentando lacrar sobre Arthur. Ele trouxe um pensamento no começo do programa, logo bem no começo, ele soltou já a primeira pérola, que Marcinho VP, Marcola, entre outros traficantes, são apenas meros empresários, que o tráfico de droga é apenas uma empresa. E aí quando o Arthur rebateu dizendo que se eles não roubavam, ele não, o traficante não rouba. Quem rouba são bandidos. Mas quem manda nisso tudo? Cara, é uma pagação, uma passada de pano o tempo todo que não dá pra tolerar essa bandidolatria que tá sendo revirada por aí. Não sei você, cidadão de bem, que acompanha aqui o canal, outros canais, eu convido vocês a assistirem, conseguirem assistir essa entrevista que tem um pouco mais de 2 horas e vocês verem com seus próprios olhos, que aí vai falar assim, mas é só um recorte que você tá tirando, falas fora do contexto. Não, vocês irem lá ver o que esse cara faz passando pano o tempo todo. Quando era questionado sobre roubos, aí ele falava assim, mas você tem que entender o lance do roubo. Cara, você tem que entender que o traficante é só empresário. Que policial mata mais do que bandido. Mano, por ano, aqui no Rio de Janeiro, são 3.000 mortos por traficante. E o número de taxa por mortes causadas por policiais não chega nem a 300. É uma balança totalmente desigual. E quando a gente fala assim por mortes policiais, a gente tem que colocar que desses 300 que morreram na mão da polícia naquele ano, a gente coloca aí um pouco mais de quase os 300 eram bandidos. Então é muito desigual. E quando 3.000 mortos morrem no Rio de Janeiro, vítimas de confrontos entre traficantes, assaltos, arrastões, entre outras coisas a mais, é totalmente desigual e não é tolerado isso. A gente tem que parar de romantizar. Quando ele foi questionado, falando sobre a questão do Pose, falando que o Pose naquele show do dia 15, mas esse vídeo aí é da época que o Pose era bandido. Cara, se a gente pega o Pose na época do bandido, quando ele era o famoso radinho, não dá nem pra ser considerado bandido. O cara tinha uma aparência física, física, quase não sai, desculpa. Física totalmente diferente. Nessa agora, ele tá com os cordões de ouro, tá com tudo, arma na cintura, curtindo com fuzil. Aí ele falou, mas isso aí é airsoft. Cara, dentro da favela, junto com outros traficantes, era airsoft do Pose. Então, assim, são pontos que o cara tentou passar uma imagem de que o Estado é errado, que a polícia é errada, e que tudo que acontece dentro da favela é normal. E ainda justificou por que ele saiu da favela. Ele disse que ele saiu da favela porque a polícia poderia forjar ele lá dentro da favela. Por isso que ele optou morar numa mansão. Cara, você tá entendendo que essa narrativa
que o cara tenta passar o tempo todo que o Estado é ruim, que as coisas são ruins, e que o morador da comunidade, por outro lado, é uma vítima. Só que dentro da comunidade, a gente tem pessoas que são boas, que prezam pelo certo, que não estão ali porque não, só estão ali porque não tem para onde ir, mas não convivem, mas não são coniventes. Elas prezam e tentam o tempo todo lutar para poder sair de lá dentro da comunidade. Diferente de que muitos que não saem de dentro da comunidade porque lá não paga água, não paga luz, e tem os meninos, e não tolera a polícia. Tem gente que gosta de viver desse jeito. Diferente de pessoas que prezam pelo ideal e querem sair de lá o mais rápido possível. Então é importante a gente sempre ter esse ponto, essa visão de que moradores de favela, não são todos que são ruins. Tem muitos moradores de favela que são bons e prezam pelo ideal e prezam pelo certo. Agora, aceitar esse tipo de pensamento, dizendo que polícia, todo mundo é corrupto, que a polícia tem que acabar, que o menino que canta funk de apologia, ele só tá lutando pelo ideal, que as armas são de mentiras, mas a gente esquece quantas pessoas não morrem por conta dessa movimentação. Assim, quando a gente fala de funk apologia, vou colocar aqui de uma forma geral. Funk apologia, pra mim, e quando a gente entende, quando a gente pega aquela música, um exemplo aqui, eu vou pegar, não sei, não vai vir uma música aqui na cabeça agora, assim, vai ser difícil agora. Mas vamos dizer que um funk que você cante falando de uma situação, por exemplo, aquela história real lá do Marcinho, né? Que era essa é uma história de uma história real, tal, não sei o quê. O cara canta uma história. Beleza, não estou dizendo que essa música em específico é um funk de funk, apologia, violência, por aí vai. Pega esse melody dele lá, ele conta uma história. Se todas as músicas fossem baseadas, como essa música, até o TZ da Coronel tem muito disso, Major RD, entre outros caras que cantam, trazendo uma narrativa, o próprio Marechal, entre outros, mais fácil. Agora quando você chega e faz assim, agora todo mundo canta aí, ó, eu tô arrepiado aqui, eu vou cantar, ó, bota todo mundo aí, faz o C, faz o V na mão. Isso aí já pra mim é apologia, diferente do que os caras falam assim, mas o cara tá contando a trajetória. Quando eles pegam, a gente não tá falando daquelas músicas normais, que o cara conta a trilogia, a historinha, pai, pra chegar no final. Não, a gente tá fazendo dessas músicas que o cara chega e fala assim, ó, vai matar a polícia, vamos lá, invadir os alemão, pegar, torturar, fazer. Esse é o funk de apologia, que até o Pose mesmo faz, se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui agora, que ele fala assim, eu tô arrepiado de estar cantando aqui na Nova Holanda, eu preciso cantar esse funk aqui. Não dá não. Por isso eu canto assim, isso é o funk apologia. Então a gente tem que separar o artista do criminoso. As músicas que o cara canta, legais, porra, beleza, se ele seguir naquele trabalho ali, igual outros muitos seguem, show de bola. Agora, a partir do momento que ele começa a ostentar o nome de uma facção criminosa, independente de qual ela seja, exaltando a violência, que tem que roubar e tudo mais, cara, tá totalmente errado. Acho assim que a cultura do funk, ela pode acontecer, pode, mas desde que ela possa ser vista que ela possa lidar com as coisas, trazendo a realidade da favela, desde que não homenageie, né? Agora os críticos vão me coisar, mas aqui não tem corte na edição. Facções criminosas, desde que ela não faça essa homenagem sobre facções criminosas. E você, o que pensa sobre tudo isso? Smith errou nesse debate, ele levou uma surra. Mamãe falei, se saiu bem, se preparou, não sei. O que você pensa sobre tudo isso? Acredito que esse debate ele tem que ser levado muito mais além, ou essa romantização da criminalidade, ela tem que acabar. Fala comigo, deixa aqui nos comentários, se você quer ver mais conteúdos como esse, deixe sua opinião aqui embaixo, que eu vou trazer pra vocês. Beleza? Tamo junto.